Aqui nós temos um operador de porta VVVF fase 3, onde estamos observando sobre a cabina a existência do motor do operador, esse motor azul aqui, a caixa onde se encontra o inversor e a placa COP, o transformador, que é opcional para esse tipo de operador, dependendo da rede da obra. Se a rede for 380, não se faz necessário o uso do transformador. Se a rede for 220, é necessário o emprego deste transformador. Aqui então nós daríamos um conceito geral de todas as partes que compõem o operador de porta. A correia dentada, que faz o movimento das folhas de porta através do movimento do motor do operador. Ela é tensionada por um tensionador na outra extremidade, oposta à extremidade do motor, fixa por esses fixadores nessas hastes de movimento dos carrinhos. As hastes transmitem o movimento da correia para os carrinhos, que são suportados pelos roletes de suspensão e pelos roletes de encosto, que tem a finalidade de não deixar com que o carrinho tenha movimentos de flambagem, porque a porta, quando se movimenta em percurso de abertura ou fechamento, por ela ter o peso da folha de porta, ela pode fazer movimentos de flambagem nesse sentido. Então o rolete de encosto vai permitir que tenha um movimento suave durante todo o percurso da porta. Aqui nós temos o tensionador da correia dentada. É ele que dá o tensionamento desta correia. Este rolete pega no parafuso de ajuste e faz a deflexão da rampa através da alavanca L. Esses dois parafusos são de fixação de uma chapa que existe aqui atrás, que ela evita o descarrilamento do carrinho e dos roletes de cima da régua aqui de suspensão dos carrinhos. Esta chapa ela é fixa por dois parafusos 13 mm, e entre a chapa e o carrinho existem duas arruelas que fazem o distanciamento da chapa em relação à régua. Sem essas duas arruelas, ela fica muito próxima do carrinho, apertando, fazendo uma espécie de esforço de aperto em relação à régua, produzindo ruído e ficando pesado o operador. O rolete de encosto ele é com um eixo excêntrico, ou às vezes também pode ter o rasgo oblongo no carrinho. Então se pode ajustar a altura do rolete de encosto de forma a exercer uma pressão mínima na régua, permitindo menor flambagem do carrinho. Estes dois parafusos aqui servem para ajustar o alinhamento da folha de porta. Se pode, por exemplo, dar inclinação na porta, e se pode dar profundidade ou afastamento em relação ao marco, com a fixação na porta ou com a fixação no carrinho. A gente consegue fazer os ajustes. Também se pode colocar a porta mais para frente ou mais para trás. Na rampa articulada nós temos alguns parafusos importantes de ajuste. Este parafuso e este parafuso, bem como outros dois que tem logo abaixo deles, na mesma situação, eles dão a centralização da rampa, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Nós temos ajuste ali porque são rasgos oblongos. A medida que nós temos entre essas duas réguas deve ser de 39 mm, tanto nessa altura aqui quanto nessa altura aqui. Uma vez que esteja fechada a porta,
a medida aqui vai ser de 59 milímetros. E uma vez que esteja plumada, o dispositivo vai passar com as folgas de acordo com o ajuste da porta de pavimento do dispositivo de arraste. Folgas de 8 milímetros de um lado e 8 milímetros do outro lado. Esse parafuso é que permitirá o ajuste desses 59 milímetros. Os pontos importantes no operador começam, em primeiro lugar, pela centralização do operador. Este orifício que nós temos aqui, por se tratar de um operador abertura central, ele demarca o centro do operador. Devemos colocar um plumo exatamente nessa direção em relação à soleira e verificar se o operador está centralizado em relação ao LU. Previamente se faria uma marca na soleira lá embaixo e o plumo deve estar, o plumo de bico, né, deve estar exatamente na marca do centro do LU. Segundo passo, nós temos que ter a mesa do operador plumada e nivelada. Então, nós estamos aqui com o nível sobre a mesa do operador, verificando a bolha deve estar centralizada entre as duas marcas. Caso haja algum erro de nível, que esteja um pouco inclinada a mesa do operador, nós podemos ajustar nesses dois parafusos aqui, ou no lado oposto, em relação ao suporte de forma triangular que existe aqui do lado de trás. É nele que nós vamos conseguir dar a altura na mesa do operador para fazer o nível. Mais uma vez, usando o plumo de bico, nós vamos agora fazer com que o operador tenha, vou usar até o próprio nível como um exemplo. Nós vamos utilizar o plumo para avançar ou atrasar o operador ou distorcer o operador a partir do plumo em relação à régua e em relação à canaleta da soleira. Uma outra forma que nós temos de avaliar o alinhamento da régua em relação à soleira de cabine, nós podemos fazer um comparativo da régua em relação à soleira de pavimento. Coloca-se a cabina a uma altura em que a régua esteja a nível da soleira de pavimento e extraímos essa medida, que deve ser 98 milímetros aqui e 98 milímetros aqui também. Dessa forma nós conseguiríamos assegurar de que o operador está alinhado com a soleira, uma vez que a soleira de cabina está alinhada a 30 milímetros da soleira de pavimento. Como nós podemos ver, a medida entre a soleira da cabina e o plumo é 68. E a medida entre soleira e soleira é 30. No outro lado da cabina, tiramos a mesma medida, e ela deve se equivaler, sendo também de 68. A medida de soleira de pavimento e soleira de cabina, 30. Um outro ajuste também importante no operador é o alinhamento das folhas de porta. Como nós podemos ver, as portas se encontram ao centro do operador. Devem estar encontrando esse centro com o centro da mesa do operador e com o centro da soleira. Também o alinhamento das folhas de porta é muito importante, que a folha da porta esteja alinhada com o marco. Quando a porta abrir, nós podemos perceber o perfil da porta em relação à face do marco. Nós percebemos lá embaixo a face do marco e a face do perfil da porta estão desencontradas e aqui em cima estão encontrados. Então a folha de porta, em vez de estar perpendicular, ela está inclinada. Nós devemos ajustar isso nesse parafuso aqui, ó.
nesse parafuso, nessas porcas e contraporcas aqui. Aqui nas porcas e contraporcas nós ajustamos o alinhamento vertical da porta. Aqui nesses dois parafusos nós ajustamos mais para frente ou mais para trás a porta para fazer o centro das duas portas. É necessário que eu aperte essa contraporca de baixo para que suspenda essa parte da porta, fazendo com que o conjunto da porta faça esse movimento aqui. Repete-se os movimentos até que o ajuste fique perfeito. Então aqui está. Apertamos a porca e a contraporca para finalizar o ajuste. Aqui está alinhado e lá embaixo também está alinhado. Um detalhe importante que não devemos esquecer é que aqueles dois parafusos, se nós apertarmos muito para que suspenda a folha de porta, pode eventualmente começar a sair a corrediça de dentro do canal da soleira. Nós devemos manter a corrediça dentro do canal da soleira, no máximo nessa altura aqui, ó, a nível da soleira. Não devemos fazer com que o nylon saia para o lado de fora, levantar demais a folha de porta. As frestas de porta são estas distâncias que existem entre a folha de porta e o marco. Elas existem ao longo de todo o marco, na parte do acabamento superior e ao longo de todo o marco do outro lado também. É importante que se tenha, podemos utilizar um gabarito, como por exemplo a própria chave de boca. A gente tira a medida da chave, 5 milímetros, 6 milímetros. Então, nós temos as bocas das chaves como um gabarito, que a gente pode inserir na fresta e medir se essas frestas estão iguais ao longo de todo o percurso da folha de porta. A medida aqui, ó, tá apertada. A medida aqui tá folgada. Então essa lâmina de porta aqui deve ser ajustada a parte de trás dela para o lado de fora. A fresta na parte central deve ser também da mesma forma, igual durante todo o percurso. Nós podemos utilizar o nosso gabarito de medida de 5 ou de 6 milímetros. Podemos pensar da seguinte forma: todas as frestas devem ficar entre a medida de 4 a 6 milímetros. Mas o mais importante é que não exista atrito entre as lâminas de porta e entre as lâminas de porta e os marcos. Ou seja, a medida existe para que não exista atrito. Ainda sobre as frestas das portas, nós detectamos uma diferença de medida em uma das folhas das portas. Essa diferença de medida era dessa folha de porta na parte traseira. Então nós vamos trazer este canto da folha de porta mais para fora. Aqui, como vocês podem perceber, aonde estava fixado a contrapolca, surge uma marca de onde a gente pode perceber que a folha de porta avançou para frente. Uma vez que nós avançamos a folha de porta para fora, temos que reconferir a medida. Vamos utilizar o nosso gabarito, né? Podemos colocar aqui pelo lado de trás, ó, e agora a chave consegue entrar na fresta de porta.
coisa que ela não fazia antes. Com relação à fixação da rampa, devemos ressaltar que a fixação é feita por esses parafusos, conforme já foi mencionado, e que devem estar ajustados e fixos no centro do oblongo, para que a gente tenha depois recurso, se necessário, para uma obra que tenha problema de plumagens de portas de pavimento, a gente tenha recurso para jogar a rampa mais para frente ou mais para trás, aliviando os ajustes que já existem no próprio dispositivo de arraste. Depois de revisto todo o ajuste do operador, centralização do operador, nível, plumada, alinhamento com a soleira, alinhamento das folhas de portas, alinhamento dos roletes, para que não existam folgas excessivas. Então nós partimos para o ajuste da rampa articulada, onde nós vamos ter medidas aqui de 39 milímetros na parte superior e 39 milímetros na parte inferior. Podendo-se conseguir essa medida com a rampa fechada, ou seja, sem o acionamento do rolete no parafuso de acionamento do braço L, com a rampa fechada nós conseguimos esse ajuste nos parafusos de ajuste, onde nós temos aqui um rasgo oblongo e podemos jogar essa rampa mais para trás ou mais para frente, tanto embaixo quanto em cima, para que a gente tenha esse alinhamento aqui. Colocamos o plumo ao lado da régua fixa para verificar o alinhamento, se ela está plumada, para que quando passe no dispositivo ela não dê nenhuma batida, nenhum atrito entre os roletes do dispositivo de arraste. Encerrada então a medida da rampa articulada fechada, vamos partir agora para o ajuste da rampa articulada quando ela é acionada e fica aberta. No momento em que a porta se aproxima do parafuso de acionamento do braço L, a porta é movimentada pelo operador até que a rampa articulada fique aberta. E essa medida vai chegar a aproximadamente 60 milímetros. Uma vez que entre o freio do motor do operador e que exista o relaxamento das tensões da correia, vai dar uma pequena fechada muito suave na articulada, e a medida final vai ter que ser 59 milímetros. Existe uma tolerância com relação a essa medida. Podemos deixar ela no máximo 60 milímetros. O mínimo tem que ser 59, mas no máximo 60 milímetros. Uma diferença que existe em relação a este tipo de operador e o operador Fuji, o operador antigo, que tinha caixa de camis, é que essa medida é 59 e a do operador antigo é 55 milímetros. Caso a medida não esteja em 59 milímetros, podemos ajustar no parafuso de ajuste. milímetros. Terminados então os ajustes mecânicos, nós devemos fazer o autoajuste do inversor através da placa COP. Então, desconectamos a caixa da placa COP para que fique melhor o livre acesso ao botão de reset. Desconectamos e conectamos o botão liga e desliga da placa COP. A porta está entreaberta. Com o botão reset pressionado, ligamos o conjunto inversor. Ele irá marcar J. Precisamos agora fazer com que a porta feche e depois de fechada, abra. Para que isso aconteça, nós vamos desconectar
o conector que tem o P23. Uma vez desconectado o conector que contém a linha P23, nós poderemos então, pressionando o botão SO e apertando o botão descer ou o botão subir, fazer com que a porta, após ela ter dado o contato do GS, vamos desligar somente o botão descida e segurar o SO. Agora sim a porta está autoajustada. O autoajuste compreende desde o momento em que o GS está com o contato fechado até o fim da abertura, desde que se esteja com o botão SO pressionado e com o comando de inspeção em manutenção. Terminado então o autoajuste da porta, conectamos novamente o conector que contém a linha P23. Sendo assim, podemos perceber agora que o movimento da porta será de velocidade nominal, tanto para fechar quanto para abrir. Aqui no motor do operador, nós podemos retirar essa tampa do motor do operador e fazer o ajuste do freio. Eis então que nós temos aqui a coroa dentada, o contador de pulsos, e entre essa parte fixa do motor do operador e esta aqui que é móvel, nós temos o disco que funciona como uma espécie de embreagem. Quando magnetizado, ele é tracionado em direção à parte fixa, fazendo o atrito da parte móvel em relação à fixa, travando o motor do operador. Nesse disco nós temos uma folga, e essa folga deve de ser de 0,4 a 0,6 milímetros. Podemos utilizar um calcinho fino, daqueles calcinhos de operador, para poder medir essa medida. Então aqui nós temos um pedaço de calço de máquina M33, um calço fino, que vai ser utilizado como gabarito de medida. Nós podemos aqui, ó, tranquilamente medimos a folga e está bem justinho. Então é sinal que o freio está bem ajustado. Se não estivesse ajustado, nós poderíamos utilizar uma chave Allen nesse parafuso aqui, nesse parafuso Allen aqui, afrouxando o parafuso Allen, afrouxando aqui o parafuso Allen e fazendo com que o disco se aproxime ou se afaste mais, dando a medida desejada. Outro ponto importante aqui no operador é o contador de pulsos, que deve estar centralizado na coroa de contagem de pulsos. Então nós temos que ver se as folgas ao redor da coroa se estão iguais e se não está penetrando muito ou muito afastado o contador de pulso. Esse ajuste pode ser feito através desses parafusos de fixação do módulo contador de pulso e do parafuso de fixação do suporte do módulo. Podemos afastar ou aproximar
e podemos chegar para a direita ou para a esquerda nesses parafusos aqui.